Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 2 de dezembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Bora lá, time! Sabadão, como sempre, de lei, aquela rodada de respeito. Mais de 1000 partidas. E eu separei 17 jogos para vocês. Se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com os amigos para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve. Bora para a primeira análise. Bora que bora, 11h30 da manhã na Alemanha, Bundesliga, Bayern de Munique versus Union Berlin. O vice-líder enfrenta o vice-lanterna. Tecnicamente, não preciso nem falar, né? O Bayern é infinitamente superior à Union Berlin. Joga em casa, extremamente favorito. Odd de 1,15 é uma odd baixa, mas dá para usar de repente para complementar um bilhete. Se você quiser aumentar um pouquinho essa odd, se o Bayern começar o primeiro tempo muito forte, e geralmente ele começa, dá para tentar a vitória do Bayern já no primeiro tempo. Vitória esta HT. Fica a mesma lógica para o over 1000 gol HT. Um golzinho do Bayern já no primeiro tempo. Over 1000 gol HT com odd acima de 1,50 também é cenário em jogos do Bayern de Munique. Deixa eu dar uma olhadinha no mais de 1,5 gol, que é uma baita tendência, mas a odd completamente esmagada, né? Aqui a gente vai poder operar em gols, em pré-live, talvez para mais de 2,5 gols para ter uma odd mais ou menos aí para a gente encaixar no bilhete, tá bom? Eu acredito que ao vivo o over 1000 gol HT tenha mais valor, um golzinho no primeiro tempo. Deixa eu mostrar para vocês aqui as probabilidades. Mais de 1,5 gol, 80%. Gol no primeiro tempo, 75%. Geralmente sai gol do Bayern no primeiro tempo, tá legal? Outro mercado muito bacana, escanteios. Bayern, média, 7,3. Union Berlin, 4. Então a gente pode pensar aqui numa race 3 cantos para o Bayern fazendo 3 escanteios primeiro que o Union Berlin. Podemos pensar também em um escanteio de 0 a 10 minutos, 80% para o Bayern, 90% para o Union Berlin. Gosto dessa entrada, um escanteio de 0 a 10 minutos. E se chegar no final do primeiro tempo, esse gol do Bayern ainda não saiu, dá para explorar o canto asiático, canto limite. Bora lá, 11h30 ainda na Alemanha, Mönchengladbach versus Hoffenheim. Aqui eu não vou enrolar com vocês, tá? Aqui é mercado de gols. Olha o histórico. 3-1, 5-1, 2-1, 1-1, 2-2. Ambas marcam em mais de 1,5 gol, batendo com muita facilidade. Deixa eu mostrar aqui as odds para vocês. Mais de 1,5 gol, a odd é baixa. Aí a gente pode subir um pouquinho. Mais de 1,75, 2 gols asiáticos. É cenário para a partida. Ambas marcam odd de 1,38. Também é uma odd baixa, mas dá para usar num bilhete duplo. Trazendo aqui tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 85%. Probabilidade lá em cima. Um golzinho já no primeiro tempo, 85% também. Então aqui eu vou trabalhar com 2 cenários pra gente. Quem for operar ao vivo, eu vou buscar um golzinho no primeiro tempo, se esse jogo estiver em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio e odd mínima de 1,50 para cima. Pré-live, pela Betano, a gente tem uma opção que se enquadra bem para essa partida. Seria o quê? Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Se acontecer uma coisa ou outra, é green na operação. Se você não tem conta na Betano, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição com um bônus até de R$500, tá legal? Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Fechou? Bora lá ainda na Alemanha, 11h30, RB Leipzig versus Heidenheim. Eu tenho o Leipzig na 5ª colocação, Heidenheim 13ª colocação. Leipzig em casa, 3 vitórias, 1 derrota num amistoso, 1 empate. E o Heidenheim como visitante, num retrospecto muito feio. 5 jogos, 5 derrotas. As duas equipes num cenário over goals. Time, aqui eu vejo um cenário para essa partida, para a vitória do Leipzig. Vamos dar uma olhadinha na odd. Odd de 1,25, 1,26, uma odd para um bilhete duplo, tá legal? E mercado de gols, né? Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Vitória do Leipzig, jogo para mais de 1,5 gol. Meio de Inglaterra, Premier League, jogo do Arsenal contra o Wolverhampton. Olha o Arsenal onde tá, na primeira colocação. Será que esse ano vai? Interrogação. Vai enfrentar o Wolverhampton na 12ª colocação.
Vamos dar uma olhadinha, o Arsenal em casa, 5 jogos, 5 vitórias, baita tendência de vitórias para o Arsenal. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, bate em 4 dos 5 últimos jogos. Overhampton fora, perdeu 3, ganhou 1 e empatou outra. Mercado de gols, mais de 1,5 gol e ambas marcam 5 de 5. Time, aqui em pré-live, sinceramente, não tem muito o que inventar, né? O Arsenal numa baita tendência de vitórias em casa, na primeira colocação, já classificado para a próxima fase da Champions League, eu vou buscar a vitória do Arsenal. Odd de, vamos dar uma olhadinha, 1,30. A odd não é das melhores, mas dá para pegar essa odd e colocar num bilhete duplo. E também a gente viu que é cenário para mais de 1,5 gol. Vitória do Arsenal, jogo para mais de 1,5 gol. 13 horas, França Ligue 1, Lens versus Lyon. Time, o Lens vem na 6ª colocação e o Lyon na 18ª colocação. 12 jogos, apenas 1 vitória, 4 empates, 7 derrotas. Vamos dar uma olhadinha na race. O Lens em casa, 3 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. O Lyon fora, perdeu 3, empatou 1, ganhou apenas 1 partida. Aqui, pela tendência do Lyon, né, lá embaixo, e praticamente não consegue vencer suas partidas, com odd de 1,75, 1,70, eu vou buscar Lens empate anula. Pega essa odd, coloca na dupla. Ao vivo, o time da casa amassando, dá até para pensar na vitória seca. Fechou? Bora lá, 13 horas na Turquia, Adana versus Samsunspor. Eu tenho o Adana na 4ª colocação e o Samsunspor é o vice-lanterna da competição, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na race. Adana jogando em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1. Samsunspor como visitante, 5 jogos, 5 derrotas. Deixa eu dar uma olhada nesse histórico, né? 5 jogos, o Adana ganhou 2 e tivemos 3 empates, ou seja, nenhuma derrota pro Adana. Time, é o seguinte, o Adana joga em casa, tabela de classificação vem melhor e eu não preciso nem falar das races, né? Olha a race do Adana, a race do Samsunspor. Aqui o Adana, jogando em casa, sem dúvida alguma, é favorito. Odd de 1,75, uma entrada mais conservadora, Adana empate anula. Pega essa odd e coloca na dupla. Ao vivo, o Adana amassando, dá para pensar na vitória seca. Fechou? Bora lá, 13 horas ainda na Turquia, Pendikspor versus Galatasaray. Galatasaray, vice-líder da competição, pega o Pendikspor lá embaixo, 16ª colocação, perto de zona de rebaixamento. Time, é o seguinte, Pendikspor em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 1, perdeu 2, empatou 2. Oscila. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 dos 5 últimos jogos. Galatasaray fora, ganhou 3, perdeu 1 para o Bayern na Champions League, normal, e perdeu para o Hatayspor. Mas o Hatayspor, eu vou te falar, é uma pedra no sapato do Galatasaray. Essa partida foi até analisada aqui por nós, né? E a gente passou que seria um jogo complicado e não demos o favoritismo para o Galatasaray, não deu outra. Hatayspor venceu. Eu acredito que agora o Galatasaray pegando um time que está lá embaixo e o Galatasaray brigando por título ao lado do Fenerbahçe, ele vai para cima e é favorito. Acredito sim na vitória do Galatasaray. Odd de 1,34. Pega essa odd, monta num bilhete duplo. Vimos também que as duas equipes vêm numa tendência para gols, né? Então esse mais de 1,5 gol eu também gosto. Odd de 1,14, a odd é baixa. Se quiser subir um pouquinho, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Vamos dar uma olhadinha na probabilidade para 2 gols? 80%. Galatasaray eu também gosto bastante para operar em escanteios. Ele tem uma média fora de casa de 5,2. O que a gente pode operar aqui? Um escanteio de 0 a 10 minutos, a gente tem 100% para o lado do Galatasaray. Sempre que eu tenho 100% na tabela de probabilidades, eu deixo um alerta. Futebol não é uma ciência exata. Não existe 100% no futebol, tá? Nada é garantido. Mantenham gestão. Apenas a probabilidade para sair um escanteio de 0 a 10 minutos, ela é alta, ela é muito boa. E se por um acaso chegar no final do primeiro tempo, o Galatasaray ainda não abriu esse placar, dá para explorar canto asiático, canto limite. 90% para o time da casa, 80% para o Galatasaray, tá legal? Agora, se o Galatasaray estiver vencendo a partida, aí eu não vou buscar esse asiático e limite no final do primeiro tempo.
Fechou? Bora lá, 14 horas na Itália, Lazio versus Cagliari. Eu tenho a Lazio na 11ª colocação, Cagliari 17ª colocação. Puxando o race, a Lazio em casa dos 5 últimos jogos ganhou 4, empatou 1. Cagliari fora, perdeu 2, empatou 2, ganhou outra. Histórico, 5 jogos, a Lazio venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Time, aqui, sem dúvida alguma, jogando em casa, a Lazio tem um favoritismo. Odd de 1,68, 1,62, Lazio empate anula. Fechou? Bora lá, 14h30, voltando para a Alemanha, Bundesliga, Stuttgart versus Werder Bremen. Eu tenho Stuttgart na 3ª colocação, o Bremen na 12ª colocação. Race, Stuttgart em casa, 4 vitórias, apenas 1 derrota. Mercado de gols vem forte. Mais de 1,5 gol, 4 dos 5 últimos jogos. Bremen fora, perdeu 3, ganhou 1, empatou outra, perde mais, jogando como visitante. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 dos 5 últimos jogos. Sem dúvida alguma, o Stuttgart jogando em casa é favorito. Eu não gosto muito dessa odd, né? 1,40, 1,42. Eu queria aqui pelo menos uma odd de 1,50, tá legal? Então, ao vivo, se o Stuttgart estiver melhor na partida e tivermos aqui uma odd mínima de 1,50 para cima, eu até penso nessa vitória seca, tá legal? Em pré-live, uma entrada mais conservadora pode ser em aba especiais para o Stuttgart vencer uma das partes. Aí o Stuttgart precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd, faz um bilhete duplo. Vimos também que mercado de gols vem quente, né? Odd de 1,16 por mais de 1,5 gol. Tabela de probabilidades para saírem 2 gols na partida, 80%. Mercado de escanteios também pode ser explorado. O Stuttgart tem uma média de 5,8 e o Bremen apenas 2,8. Stuttgart joga em casa, vem melhor na tabela de classificação, acredito que vai para aquele abafa, né? Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos a favor do Stuttgart. Fechou? 14h30, Espanha, La Liga, Real Madrid versus Granada. Real Madrid, primeira colocação, Granada, vice-lanterna. Race apresentada, Real Madrid em casa ganhou 4, empatou 1, Granada fora, perdeu 4, empatou outra. Histórico, Real Madrid, 1, 2, 3, 4, 5 vitórias para o Real Madrid. Time é que sinceramente não tem muito o que inventar, né? Real Madrid jogando no Santiago Bernabéu é extremamente favorito. Odd de 1,18, pega essa odd, coloca numa dupla. Quer melhorar um pouquinho essa odd? Handicap asiático -1 Real Madrid. Se o Real Madrid vencer por 1 gol de diferença, você já tem um reembolso. O Real Madrid vencendo por 2 ou mais gols de diferença, é green na operação. Se der empate ou o Granada vencer, aí deu red, tá legal? E também a gente tem um forte cenário para o Real Madrid para mais de 1,5 gol. Só o histórico que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque nos 5 últimos jogos, ó, a gente teve 2 placares magrinhos, 1-0 e 1-0. O histórico tem que ficar um pouco atento. Mas obviamente que o Real Madrid jogando em casa é um time over goals. Deixa eu dar uma olhadinha nesse mais de 1,5 gol, odd de 1,13, odd baixa. Real Madrid jogando em casa, qual que deve ser o cenário do começo da partida? Posse de bola para o Real Madrid e o Real Madrid criando as principais chances. Se o gol não sai, sai o escanteio. Race 3 cantos, Real Madrid. Fechou? Bora, 15 horas, chegando em Portugal, Famalicão versus Porto. Porto, terceira posição, Famalicão, 7ª colocação. Race, o Famalicão em casa vem bem. 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. Só que o Porto vem ainda melhor. 4 vitórias, apenas 1 derrota. Derrota para o Barcelona na Champions League. Ou seja, o Porto fora de casa vem numa tendência de vitórias muito interessante. E no histórico, a gente tem aí um amplo favoritismo para o Porto. 5 jogos, o Porto venceu 1, 2, 3, 4, apenas 1 vitória pro Famalicão. Historicamente, o ambas marcam vem forte, o mais de 1,5 gol também. Vamos lá, primeira alternativa, odd de 1,65, 1,62, Porto empate anula. Vejo como forte tendência aqui para a partida. Mais de 1,5 gol também pode ser um cenário, odd de 1,31, uma odd bacana para a dupla, e ambas equipes marcarem, odd de 1,95. Obviamente que para pegar essa odd, você vai correr mais riscos, né? Pré-live, Porto empate anula, eu acho que é uma entrada bem conservadora. E também, eu gosto aqui, ó, cartões. Juizão, 4,5,
Famalicão 2.9, Porto 3.5. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco para cada equipe receber 2 ou mais cartões. Fechou? Bora, 16h45 na Bélgica, Antwerp versus Leuven. Time, Antwerp, quinta posição, Leuven lá embaixo, 14ª colocação. Race, Antwerp em casa, ganhou 3, perdeu 2. Mercado de gols vem forte, mais de 1,5 gol, bate com facilidade, 5 de 5. Leuven como visitante, 4 derrotas, apenas 1 vitória. Mercado de gols e ambas marcam, 5 de 5. Histórico, 5 partidas, o Antwerp venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Dos 5 últimos jogos, 4 batem mais de 1,5 gol. Aqui eu vejo forte tendência para a vitória do Antwerp, odd de 1,37, 1,36. Pega essa odd, monta no bilhete duplo. Para mercado de gols, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd para complementar o seu bilhete. Fechou? Vitória do Antwerp, jogo para mais de 1,5 gol. Bora lá, 16h45 na Itália, Milan versus Frosinone. O Milan vem na 3ª colocação, Frosinone 10ª posição. Seguinte, o Milan perdeu o último jogo na Champions League para o Dortmund. Vai jogar campeonato italiano contra o Frosinone. Olha a race do Frosinone. Dos 5 últimos jogos, perdeu 4, empatou 1. O Milan deve vir para a reabilitação, tá? Tecnicamente é superior, joga em casa. Acredito na vitória do Milan. Não gosto muito dessa odd, né? 1,44, 1,45. Para buscar a vitória seca, eu queria aqui pelo menos uma odd de 1,50 para cima. Então, ao vivo, o Milan melhor no jogo e odd mínima de 1,50 para cima, a gente busca alguma coisa a favor do Milan. Em pré-live, eu vou em aba especiais para o Milan vencer uma das partes. Aí o Milan precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd, faz um bilhete duplo. Show! Bora lá, 17 horas, Espanha, La Liga, Osasuna versus Real Sociedad. Real Sociedad na 6ª colocação e já classificado para a próxima fase da Champions League, vai pegar o Osasuna na 14ª colocação. Race, Osasuna em casa, empatou 2, perdeu 2, só ganhou 1. Ganhou do Granada, que está lá embaixo. Real Sociedad jogando fora, ganhou 3, empatou 1, perdeu 1 para o Atlético de Madrid, que é um baita time na Espanha. Histórico, 5 jogos, o Osasuna venceu 1 e eu tenho 1, 2, 3, 4 vitórias para o Real Sociedad. Essa temporada o Real Sociedad vem muito bem, como eu falei para vocês, já está classificado na Champions e vem fazendo um bom campeonato espanhol. Pela race, pelo histórico e pelo futebol apresentado e com uma odd de 2,20, 2,18, aqui eu penso em Real Sociedad empate anula ou mesmo numa dupla hipótese para o Real Sociedad. Fechou? Bora lá, 17 horas, Inglaterra, Premier League, Newcastle versus Manchester United. Tabela de classificação, eu tenho o Newcastle na 7ª colocação e o United na 6ª colocação. Campanhas bem similares até o momento. Race, Newcastle em casa ganhou 4, perdeu 1, perdeu um jogo na Champions League para o Dortmund. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 dos 5 últimos jogos. United, como visitante, apenas 1 derrota, perdeu para o Copenhague na Champions League, empatou 1, ganhou 3. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 dos 5 últimos jogos. No histórico, 5 confrontos, e em 4 eu tenho mais de 1,5 gol. Time, seguinte, para essa partida, em pré-live, eu acho que uma entrada mais conservadora é operar mais de 1,5 gol, né? O Newcastle em casa, a gente pode dar um leve favoritismo? Até podemos, mas a race do United fora, ó, não é de se jogar fora. Então, por esse motivo, pré-live, eu vou para mais de 1,5 gol. Odd de 1,24 e faz uma duplinha. É um caminho e eu tenho aqui 70% de probabilidade para ver 2 gols no confronto. Ao vivo, se o Newcastle estiver amassando o United, aí a gente pensa em alguma coisa a favor para o time da casa. Show! 18 horas, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, Corinthians versus Internacional. Aqui eu tenho um jogo, deixa eu dar uma olhadinha. É mais para Sul-Americana, né, time? Corinthians, sinceramente, não cai mais, Inter também não cai mais. É um jogo para Sul-Americana, principalmente para o Corinthians se garantir por lá, né? Porque o Corinthians, ó, com 47, ele ainda pode perder a vaga da Sul-Americana.
Então, de repente, um empate, uma vitória para o Corinthians é interessante. É um jogo que não tem tanto valor, né? Não tem tanta expectativa para a partida. Vamos dar uma olhadinha na Race. O Corinthians em casa empatou 3, ganhou uma, perdeu outra. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 dos 5 últimos jogos do Timão. Internacional jogando fora oscila, 3 vitórias, 2 derrotas. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 5 de 5. No histórico, 5 confrontos, em 4 eu tenho menos de 3 gols e meio. Vamos dar uma olhadinha nessa odd do menos de 3 gols e meio, under 3,5, menos de 3 gols e meio, odd de 1,19 para um bilhete duplo. Tabela de probabilidades, menos de 3 gols e meio, eu tenho 85%. Se alguém quiser operar para mais de 1 gol e meio, 65%, tá bom? Cartões eu também gosto. Corinthians 2.4, Inter 2.6, um cartão para cada equipe. Fechou? Time aí, para fechar às 21 horas, Atlético Mineiro, galão da massa, enfrentando o São Paulo. Vamos lá. O Atlético Mineiro vem na 3ª colocação. Ele briga ainda para ser campeão, ainda dá. E também briga por uma vaga direta de Libertadores. Então é um jogo muito importante para o Galo, que aliás, na última partida contra o Flamengo no Maracanã, atropelou o Flamengo. Ou seja, vem com a moral lá em cima e deve jogar com casa cheia. Vai pegar um São Paulo na 9ª colocação, com 50 pontos, ganhou do Bahia na última partida, ou seja, o São Paulo não cai mais e o São Paulo já está na Libertadores do ano que vem, porque é o atual campeão da Copa do Brasil. O São Paulo vem só para cumprir tabela, tá bom? O que eu tenho aqui de odd para o Galo? Vamos lá. Odd de 1,59 e 1,55. Entrada mais conservadora, Galo empate anula. Pega essa odd, monta na dupla. Ao vivo, o Galo amassando, e eu acho que vai, dá para pensar na vitória do Galo. Fechou? Bora lá, time, hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Sabadão, mais de 1000 jogos. Muitos jogos, muitas oportunidades. Talvez um bom momento para você entrar no grupo VIP. E sabe o que é o melhor? É um grupo VIP com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas R$19,90 por mês. O grupo mais popular e inclusivo do Brasil. E é um grupo de futebol completo, tá bom? Bilhetes pré-live, duplas e triplas enviados antes da partida, mercado de gols, mercado de escanteios, que aliás a gente fatura horrores aí em mercado de escanteios, finalização de jogador, cartão e muito mais. O link tá aqui embaixo na descrição, clica, chega e vem. E se você não gostar, fica tranquilo, testa por 7 dias. Não gostou? Pede o cancelamento, eu devolvo o seu dinheiro. Para quem ainda está interessado na Black Friday, aquele combo com 10 esportes, com futebol também e NBA, a gente vai segurar até dia 10 de dezembro, tá bom, galera? A gente sabe do 5º dia útil, dia do pagode, do recebimento, então até dia 10 de dezembro tá lá para vocês, também tá aqui embaixo. Bora lá que eu já falei demais. O que eu vou buscar pro sabadão? Um bilhete dos favoritos. Vitória do Real Madrid contra o Granada, vitória do Bayern contra o União Berlim e Atlético Mineiro, empate anula ou handicap asiático 0-0, que é a mesma coisa que o empate anula, jogando contra o São Paulo. Se tudo der certo, odd de 1,62. Antes de finalizar, gosta de NBA? Hoje à noite a gente tem várias partidas. Eu vou deixar um card aqui em cima com várias dicas para os jogos de hoje à noite. Aproveita, assiste e já se inscreve. Lá também é a sua casa, tá bom? Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Quem ainda não deixou o like, deixa o like. 17 jogos aqui analisados para você. Faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações. Nos vemos por aqui amanhã. Valeu, fui.